Boas palavras para um bom dia. Chegamos ao final dessa semana, cada dia comentando um autor, uma fonte espiritual para nos confortar, nos ancorar, nos fortalecer. E hoje eu vou retirar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Eu quero comentar que eu própria, como espírita, atualmente eu tenho algumas críticas em relação a certas passagens do Evangelho, né, que refletem um contexto da época, né? Porém, eu acho, no geral, o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém tesouros, né, morais, tesouros de ideias, de sementes de ideias muito importantes para nós até hoje. Foi digamos, uma releitura do cristianismo no século XIX, muito antes da Igreja fazer as revisões que ela tem feito no século XX, agora no século XXI, mais ainda com o Papa Francisco, né? Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que Kardec se empenhou, que eu acho muito importante no Evangelho segundo o Espiritismo, é focar a mensagem de Jesus na sua parte ética, né? Além dos dogmas, além das interpretações particulares, né, sobre Jesus, sobre a sua possível divindade ou não, enfim, ele se concentrou na questão ética. E aí, nessa questão ética, há um solo, um campo de diálogo muito grande entre todos os cristãos e entre cristãos e não cristãos, de outras correntes espirituais, e até mesmo entre cristãos e outros espiritualistas, de outros religiosos, e ateus, né, porque a ética é um campo em que todos podem se encontrar. Mas eu queria hoje ler um trecho aqui sobre a questão da fé, como nós estamos falando todos esses dias da oração, da experiência de Deus, etc. Kardec é muito racional, né? Ele tenta racionalizar e clarear os caminhos e nos traz esclarecimentos e reflexões importantes. Esse trecho aqui que ele fala sobre a fé se parece muito com o trecho do Erich Fromm, que também fala sobre a fé de maneira bastante racional e analítica. A parte daquela passagem que os discípulos, aquele menino endemoniado, né, aquele pai, né, do filho que era lunático, endemoniado, pede para Jesus curar e fala que os discípulos não tinham conseguido, né? E aí os discípulos perguntam por que nós não conseguimos. E Jesus fala, por causa de vossa pouca fé, né? Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 18, 14 a 19. Então, Kardec explica o seguinte: é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças nos torna capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. As montanhas, mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Como é difícil avançar. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o lucro do capitalismo. O egoísmo, a cegueira do fanatismo continua pleno aí no mundo contemporâneo. As paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. Então, a falta de fé, né, é algo que nos enfraquece. E ele analisa essa fé sob diversas perspectivas. Pode ser a fé em Deus, na espiritualidade, mas também pode ser a fé em nós mesmos. Olha só o que ele fala. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz entrever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los. De maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente,
No outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência, que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa. Acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Vejam só que coisa interessante, né? Ele atribui ao fanatismo não a um excesso de fé, mas a uma falta de fé, a uma fé vacilante, a uma fé insegura, que precisa se colocar com violência para se fazer valer. Porque quando a pessoa está segura de si, segura da sua fé, ela não precisa usar de violência nenhuma. Outra coisa interessante que ele diz: necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. Então, olha a sutileza da coisa. Ter fé robusta, certeza, confiança na possibilidade de agir, de mudar, de vencer os preconceitos, as questões, as resistências, não significa encher-se de orgulho e se considerar invencível e invulnerável, mas estar se sentindo em comunhão com Deus, na presença de Deus, depositando nele essa confiança irrestrita e, claro, Deus está dentro de nós, como nós sempre temos dito aqui. E, portanto, confiar em Deus é também confiar na nossa capacidade, mas com uma abertura de humildade e não com um orgulho prepotente que congela toda a possibilidade de ação pacífica, de ação positiva e de ação transformadora. Então vejam que essas palavras aqui de Kardec, para encerrar a nossa semana de espiritualidade dezembrina, nos colocam aí num roteiro de fé mais lúcida, mais racional, mais refletida, mas não menos sentida, não menos vivida e vivenciada. O fato de analisarmos, racionalizarmos a fé, não tira de nós o sentimento. Pelo contrário, se não há sentimento, não há fé, não há presença divina, não há oração que funcione se nós não estamos falando com o coração. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.